Olá, eu sou Ana Flávia, membro do Centro Senhora da Luz, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com Nossa Senhora, as minhas experiências. E a minha história começa o seguinte: nos meus antepassados, tanto os meus avós maternos quanto paternos eram pessoas de lugarejos próximos a Paraupeba, de roças próximas aqui. Os meus avós maternos eram do Embiruçu, e nessa terra eles ajudavam muito a igreja, o padre na época. Meu avô tinha muitos dons, desde pintor, pedreiro, carpinteiro, a dons artísticos, então ele ajudava a montar peças teatrais, ele também tocava muito bem, e minha avó cantava, então os dois atuavam também as missas cantando. Meus avós paternos também eram muito ligados à igreja, muito atuantes, principalmente a minha avó. A minha avó, para vocês terem uma ideia, eles eram da Picada, que é outro lugarejo aqui, pertencente a Paraupeba, e quando eles mudaram para Paraupeba, tinha a igreja de Nossa Senhora da Piedade, que era desativada. Então a minha avó foi uma pessoa muito fervorosa na reabertura da igreja, ela que foi a cabeça assim, de ajudar a reerguer a igreja da Piedade novamente. Ou seja, então eu tenho uma tradição católica muito forte, apesar de meus avós terem sido pessoas humildes e tal, mas muito grandes na fé. E meus pais me passaram, essa tradição. A gente foi criado no meio católico conservador, Então, desde pequena eu tenho isso. Então, por exemplo, quando a gente ia às missas, quando criança, a gente já ia com aquele foco em Jesus, no respeito, na atenção que a gente tinha que ter. Então a gente às vezes vê, que as crianças, os pais deixam as crianças levarem brinquedo para se entreter. Na minha época, meus pais não autorizavam isso de jeito nenhum. A gente tinha que prestar atenção e ter foco em Deus. E o padre da minha infância e da minha adolescência foi o padre Geraldo Ângelo. O padre Geraldo Ângelo foi uma bênção aqui para Paraupeba. Ele nos ensinou a ter fé mesmo, nos ensinou a tradição da forma correta. Então, desde muito cedo eu sempre tive todos os ensinamentos de Deus muito fortes em mim. E as pessoas, de uma forma geral, falavam que eu era uma pessoa diferente. Isso é diferente. Mas eu não entendi o que era isso. Afinal, eu queria ser igual a todo mundo, E aí foram passando os anos, eu fiquei adulta e tal. E sempre com essa coisa, de ser diferente. E eu ainda sem entender o porquê. E aqui na minha região, por muitos anos, não tinha catequeses para adultos, não tinha nada disso. A gente fazia primeira comunhão, a gente fazia crisma e depois todo mundo a Deus dará, Não tinha esse contato de palestras, cursos que hoje já se tem. Então, eu fiquei por muito tempo numa contradição muito grande, porque na minha casa eu aprendia a tradição católica, na igreja eu aprendi a tradição católica, só que quando eu me deparava no mundo, com os amigos, com pessoas diferentes, ninguém tinha a mesma percepção que eu tinha, ninguém tinha a mesma vontade de seguir a Deus como eu tinha. E nesse sentido religioso eu era muito perdida, Assim, gente, ninguém quer saber disso. E eu sou uma pessoa que eu também não gostava muito assim, de grupo de jovens, eu nunca gostei. Eu gosto de estudar, de ouvir palestras, mas não essa parte mais, vamos dançar e não sei o que, não. Enfim, foi assim que eu fui crescendo. E como eu vivi essa contradição muito grande, eu imaginava assim,
meu Deus, isso é uma farsa, né? Isso é uma mentira. Que as pessoas estão me contando que eu fui doutrinada desde cedo, que não tem lógica o mundo ser de um jeito e eu pensar tão diferente de todo mundo. E foi nesse momento em que eu queria ser realmente igual a todas as pessoas que eu tive algumas experiências as quais eu vi que, assim, meu Deus, esse não é o meu mundo. Aí que eu falei assim, não, eu tomei aquela decisão, eu prefiro ficar sem amigos, viver sozinha, a perder a minha salvação ou a perder Deus de vista. Então eu dei um basta nisso tudo, não, eu preciso de Deus. É o único que me consola, que me ampara em todos os momentos. Aí foi a partir daí que, e esse vazio, né, essa contradição, ainda muito pulsante em mim. E aí eu fazia aula de violão nessa época, eu não sou muito boa para tocar, porque na verdade eu não sei para tocar nada, viu, gente? Mas naquela época eu estava numa aula de violão e o meu professor de música era evangélico e eu falei com ele porque eu ia à missa, eu às vezes rezava, eu não tinha o hábito de rezar o rosário sempre, quer dizer, nem o texto, quanto mais o rosário, né? E esse amigo falou, eu faço uma célula, vou começar uma célula aqui na minha casa, e se você quiser participar, você vai ser muito bem-vinda, e a gente vai falar da Bíblia. Aí eu deixei para ele bem claro, assim, a partir da hora que eu sei que você é evangélico, as doutrinas são diferentes, mas se você falar da Bíblia puramente, eu vou te escutar. A partir da hora que você falar mal de Maria, se você falar, você pode ter certeza que eu nunca mais volto. Mas ele era um evangélico, assim, com um respeito muito grande por Maria. Enfim, eu estudei por 1 ano com ele, com a família dele. E foi muito bom. Só que é uma fé incompleta, né? E eu sentia que faltava algo a mais. E eu sempre pedia a Deus, Deus me encaminha para os melhores caminhos, porque eu tenho sede de ti. E aí, uma aluna de Pilates minha me indicou um lugar chamado Gospamira. E na época eu pensei assim, gospel, né, tem a ver com o pessoal evangélico. E eu já não estava buscando, queria alguma coisa católica mesmo. E ela, não é nada disso não, é o nome da santa, é Gospamira. E eu pensei, não escutei, né? Mas enfim, vou lá um dia. E tive a oportunidade de ir, participei de muitas palestras, frequentei lá por muito tempo, gostei muito, gosto muito de lá. É um aprendizado maravilhoso, aprendizado ímpar. A Igreja Católica, ela é, eu sei assim, um grãozinho de nada, da imensidão de beleza que é a nossa igreja. E aí, nesse meio tempo, há exatos 2 anos e meio, eu fui convidado por uma das membros aí do Centro Senhora da Luz a participar do Ministério de Música, que estava precisando de pessoas. E aí, eu fui. Então, lá na Missão Nossa Senhora da Luz, eu comecei a estudar mais, porque lá a gente tem muita formação católica, muita formação da tradição. E é a linha que eu gosto. Como eu falei com vocês lá no passado, nem criança nem adolescente eu gostava de grupo de jovens. Porque a minha linha é esse estudo, eu gosto. Não que eu quero ser professora, porque eu não gosto muito disso, mas o aprendizado em si é essencial para a minha vida. Aí, estou aqui até hoje, né? Nossa Senhora tem me mostrado muitos caminhos. E é isso. E a história do canto na minha vida, como que foi, né? Então, desde pequena, eu vou falar para vocês, mais ou menos, com uns 9 anos, eu tive um despertar. Como foi isso? Com 4 aninhos, desde pequena, como eu falei com vocês, que eu fui criado no meio católico, a gente era desde pequenininha, ia coroar Nossa Senhora, subia no altar, vestia de anjo. E eu não gostava. Minha irmã, super talentosa, cantava nessa época, com 4 aninhos ela coroou, muito linda, mas eu
nem queria subir no altar. Eu sempre fui meio, né, rebelde, não queria, desde pequena não queria. Só que com uns 8, 9 anos, eu comecei a me interessar, né? Eu já falei com minha mãe que eu queria subir no altar, vestir de anjo, já me interessou. Eu lembro que antes disso eu gostava muito era de dançar, meu foco era dança. Mas aí eu fui, com 9 anos, eu pedi minha mãe para coroar. Enquanto os anjinhos, né, já tava tudo despedido, já tinha despedido, com 9 anos nenhum anjinho tinha mais, porque anjinho é tudo pequenininho, eu já tava aquela cavalona lá no meio de todo mundo. Pedi minha mãe para coroar e coroei. E a partir de então, eu sempre fui convidada para participar de algumas coisas, tipo assim, a professora da catequese pediu para eu cantar na minha primeira comunhão. Só que nessa época eu tinha muita vergonha, muita. Até hoje eu tenho, mas naquela época eu era, né, uma criança. Então a minha vergonha era muito grande. E eu chegava em casa, falava, né, que a professora tinha convidado, mas que eu não iria. E minha mãe fazia eu ir de qualquer jeito, né? Tipo, eu chorava, eu gritava falando que eu não queria ir. E minha mãe, você vai, porque é Nossa Senhora que tá te chamando. E o chamado de Nossa Senhora, nós não podemos negar. Então, isso sempre foi muito forte pra mim, né? Desde pequena, sabe? Meu Deus, se eu contrariar Nossa Senhora, o que vai ser da minha vida, né? Então, eu ia nervosa, engolindo seco, mas fazia as coisas. E isso foi a vida inteira. Só que eu não ligava muito pra esse dom, não. O pessoal falava, você canta bem e tal. E eu, tá, muito obrigada, né, e tal. Mas não tinha essa noção de que esse dom podia ajudar pessoas. Eu tive essa noção quando eu estava em Diamantina, porque eu estudei lá, né, eu sou formada em fisioterapia. E durante os 5 anos da graduação eu não cantei, porque em república, né, a gente não pode ficar falando nem cantando, porque todo mundo tem que estudar lá. Então o tempo da gente às vezes não é o tempo da outra. Enfim, fiquei 5 anos caladinha, sem cantar nada. Na minha formatura, como uma forma de agradecimento a Deus, eu pedi para cantar o Salmo. E aí eu fui cantar o Salmo no dia. Foi até o Salmo, o Sonda-me. E cantei. Quando terminou a missa, veio um rapaz me agradecer, porque a avó dele tinha 4 anos que estava em depressão e ele, depois desses 4 anos, nunca mais tinha visto a avó sorrir. E na hora que a avó dele escutou eu cantar o Salmo, que foi a primeira vez em 4 anos que a avó sorriu de novo. Então, quando ele falou isso, ele chegou chorando assim perto de mim. E eu fiquei muito impactada, porque, tipo, eu, além de não dar tanto valor ao dom que eu tinha e nem acreditar que eu tinha esse dom todo, veio um testemunho desse, de fé grande, depois, assim, de 5 anos sem cantar absolutamente nada. Aí eu respirei fundo e falei assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, a Senhora tem planos para mim, né? Eu não posso descuidar desse dom, é um dom que a Senhora me deu, porque por mim mesma eu não faria nada, mas Nossa Senhora sempre me chamou, desde pequena, por pessoas, né? Nossa Senhora sempre me chamou, foi um dom de chamado mesmo, literalmente, era sempre as pessoas me convidando, vem fazer isso, canta essa música para Nossa Senhora, e quando era criança esperneava para não ir. Aí depois veio só a vergonha, eu tenho vergonha, mas, né, acabava indo e tal. E aí depois desse testemunho eu fiquei muito impactada e resolvi, não, então agora quando eu chegar em Paraupeba de novo, eu vou procurar o Ministério de Música que eu cantava, quando eu cantava em Sete Lagoas, que era um grupo, né, não era só eu, era um grupo, e a gente começa de novo. E assim foi e tal, mas grupos musicais de igreja sempre tem algum problema, acabam e tal, a gente perde um pouco o foco nisso, né? Mas, enfim, o chamado de Nossa Senhora na minha vida foi desde cedo, né? E a tradição católica foi desde cedo. E o meu processo de conversão, eu sempre falo que ele é um processo de conversão diário,
né? O meu sim, ele é todos os dias. Então, quando naquela fase ali que eu senti esse vazio grande, né? Essa incerteza de que eu estava vivendo uma farsa, né? Que tudo era uma mentira. Na hora que eu dei o basta e falei assim, não, eu prefiro seguir a Deus do que seguir as pessoas, eu vou seguir meu caminho, mesmo que seja sozinha. A partir desse momento, Deus foi encaminhando pessoas, foi encaminhando lugares. E hoje eu estou aqui no Centro Senhora da Luz, bebendo dessa água tão maravilhosa, né, que é conhecer a Igreja Católica, as tradições da Igreja Católica. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter nascido nesse meio, por desde pequena, né, ter sido diferente, né, ou seja, ter escutado desde cedo, não, as leis de Deus são essas, eu preciso seguir, mesmo que seja sozinha. Mas graças a Deus hoje, com esses centros, né, que estão espalhados pelo Brasil, que antigamente não tinha, infelizmente se eu tivesse nascido nessa época, hoje eu seria uma pessoa muito mais bem orientada, né? Não teria tido tantas dúvidas quanto as quais eu tive, mas eu só posso agradecer a Deus, porque isso me fez fortalecer, né? Fortalecer a minha fé, fortalecer a vontade que eu tinha e conhecer pessoas também que também queriam viver diferente, porque até então não tinha, né? Eu achava que eu estava sozinha e eu sempre falo que a minha história, eu me assemelho muito à história do Quarto Sábio, né? Que é um filme, né, que eu vi, que conta a história de um senhor que ele ia ser um dos reis magos, só que ele chegou, na hora que ele chegou, né, num certo lugar, a estrela sumiu. E ele tinha certeza que Jesus existia, mas todos os caminhos levavam a ele para achar que Jesus não existia. E aí no final do filme, quando Jesus já era adulto, é que ele conheceu Jesus. Ai, ai. Eu não queria emocionar, não, mas o que eu queria falar para vocês é isso. Por mais difícil que pareça o caminho, por mais sozinhos que muitas vezes a gente acha que tá, Deus está cuidando de cada um. E pode ter certeza que a mão de Deus, ela está sobre as nossas vidas e vai nos dar o direcionamento. A gente tem que ter fé, confiança, que Ele vai nos mostrando os caminhos. Ter paciência, porque nada vem assim, não. Mas a nossa paciência é uma virtude, né? Então eu só queria agradecer a todos por terem me escutado aí esse tempão todo. Desculpa aí os excessos, as emoções. Mas que Deus abençoe a cada um e que Nossa Senhora proteja a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos.